Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Meu nome é Laura. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre audiência de custódia. Então, só para me apresentar rapidamente, eu sou advogada criminalista aqui no Rio Grande do Sul e sou professora na Universidade de La Salle, em Canoas. Hoje a gente vai conversar, então, sobre a audiência de custódia, que foi uma das introduções no Código de Processo Penal a partir da Lei Anticrime, da Lei 13.964. Antes de iniciar, eu queria agradecer imensamente o convite dos meus amigos Henrique e Felipe e parabenizar vocês e a Tiran pela promoção desse curso necessário, né, nesse momento de mudanças. Então, para iniciar no nosso tema sobre audiência de custódia, como eu falei para vocês, ela não foi exatamente uma mudança, uma inovação trazida pela lei anticrime, ela já estava ocorrendo, né, ela já havia sido introduzida no ordenamento jurídico brasileiro, mas agora, pela primeira vez, ela passa a constar, então, no nosso Código de Processo Penal, no artigo 310, principalmente, onde ela está prevista e procedimentalizada. Mas, afinal de contas, o que é, então, a audiência de custódia? Ela é um sinônimo de audiência de custódia, é audiência de apresentação, que é uma expressão que vem sendo utilizada também principalmente por atores jurídicos, por ministros do Supremo Tribunal Federal, que ainda preferem o termo audiência de apresentação e não audiência de custódia. São sinônimos, né? A audiência nada mais é do que exatamente o momento de apresentação do indivíduo preso, flagrado, perante uma autoridade judicial, para que se possa analisar as circunstâncias dessa prisão efetuada. Porque no Brasil o termo ficou muito conhecido como audiência de custódia, né? Foi o termo que pegou realmente. A palavra custódia, ela está relacionada com a ideia de guarda, de proteção, né? Não é à toa que se utiliza custódia também para referir casos de definição de guarda de filhos menores, por exemplo, né? É a mesma lógica. Aqui no nosso caso do processo penal, a audiência de custódia também é uma audiência que visa a proteção dessa pessoa que foi presa, né? Seja em flagrante, seja por mandado judicial, é a apresentação desse indivíduo preso perante um juiz, um magistrado ou magistrada. Para quê? Né? Inicialmente, né, para introduzir, é preciso entender que a ideia da audiência de custódia, a finalidade dela é a fiscalização dessa prisão efetuada. Ou seja, né, fiscalizar se ela foi efetuada dentro da legalidade, sem nenhum tipo de abuso de poder e resguardar, né, em última análise, resguardar a integridade física e psicológica e os direitos dessa pessoa presa. Além disso, a realização dessa fiscalização em audiência, ela possibilita a realização de um procedimento oral e contraditório entre os sujeitos do processo, como a gente vai ver em seguida. Então, esse é o regime, essa é a ideia geral da audiência de custódia introduzida agora no CPP. Mas de onde ela vem? Né? A audiência de custódia ela não foi uma invenção realizada pelo nosso legislador do ano passado para cá, ela não é uma novidade no nosso ordenamento jurídico, e ela vem principalmente de tratados internacionais sobre direitos humanos, ratificados pelo Brasil, é claro. Né? Então, os principais deles, né, eu gostaria de citar o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966, e muito conhecido por nós, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, como ela é normalmente conhecida, né, essa convenção, que data de 1969, e é o principal instrumento jurídico que normatiza, né, e que possibilita a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E o que prevê a Convenção Americana? Ela traz ali no artigo 7º, no item 5, que toda pessoa presa, detida ou retida, né, então todas as formas de prisão, ela deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade judicial, né? E essa condução, como a gente falou, ela deve ser realizada sem demora, outros tratados falam em imediatamente, e aqui a gente vai ver no nosso ordenamento jurídico que o prazo determinado ficou em 24 horas. Então, essa pessoa deve ser apresentada perante um juiz dentro desse prazo.
Como eu falei para vocês, né, os dois tratados que prevêem audiência de custódia, embora não com a nomenclatura audiência de custódia, né, é importante dizer que o termo audiência de custódia ele é eminentemente brasileiro, né, não é utilizado pelos outros países que já previam esse instituto. A gente tem aí como exemplo Chile, Argentina, né, diversos outros países que há muito tempo já adotaram, já efetivaram esse instrumento jurídico, mas não com o nome audiência de custódia. Aqui no Brasil, esses dois tratados foram ratificados em 1992, e a gente vai ver que até muito pouco tempo atrás isso não havia sido colocado em prática. Então, como se deu essa implementação, né, no Brasil? Já estava previsto em tratado internacional, mas é claro que é preciso um esforço de efetivação prática dessa garantia. Como isso aconteceu? Num primeiro momento, houve diversos alertas por organismos internacionais de direitos humanos, né? Então, instituições que atuam na promoção de direitos humanos. Uma delas foi o Subcomitê de Prevenção da Tortura da ONU, que, em visita ao Brasil em 2011, elaborou um relatório em que recomendava a adoção de instrumentos que conseguissem barrar, né, os inúmeros casos de tortura e maus tratos que são verificados diariamente no nosso país, né, perpetrados por agentes estatais, por agentes policiais em sua grande maioria. Então, já em 2011, houve um alerta do Subcomitê de Prevenção da Tortura. Em 2014, foi relatada a Comissão Nacional da Verdade, né, foi publicado o relatório final dela, e também, né, ao final, foi recomendado o cumprimento do artigo 7º, que nós vimos, né, o artigo 7º da Convenção Americana, para efetivar a audiência de custódia no ordenamento jurídico brasileiro como um instrumento de controle da atividade policial. Então, um instrumento que possibilite realmente a fiscalização desses atos de tortura e de maus tratos. A partir dali, né, a partir de diversas discussões com instituições que promovem direitos humanos, foram intentadas diversas mudanças na legislação brasileira. Então, eu vou trazer aqui as principais, né, as principais tentativas antes da lei anticrime de introduzir a audiência de custódia no nosso ordenamento. Já em 2009, a gente tem ali a proposta do PLS 156, o famoso, né, projeto do novo Código de Processo Penal, que até o momento ainda não foi aprovado definitivamente pelo Congresso. Ele foi o primeiro a trazer a previsão, a possibilidade da audiência de custódia acontecer no nosso ordenamento. No entanto, trazia como um instrumento facultativo. A critério do juiz, poderia ser realizada a audiência de custódia. E aqui se entendeu, né, e se entende que a facultatividade, na verdade, geraria a ausência de efetividade desse instrumento. Então, em 2011, aí sim, houve um novo projeto de lei, número 554, que traria diversas alterações no artigo 306 do CPP, o artigo que rege o procedimento a partir da prisão em flagrante, e traria a obrigatoriedade, então, da realização da audiência de custódia. Esse projeto de lei gerou diversas polêmicas na época, né? Houve manifestações de praticamente todas as instituições que atuam no sistema de justiça criminal, por exemplo, associações de magistrados, associações do Ministério Público, de delegados de polícia, da Defensoria Pública e de diversos órgãos de promoção de direitos humanos. A maioria desses debates se deu em torno da possibilidade prática, né, da reserva do possível na implementação da audiência de custódia, duvidando-se naquela época que seria possível implementar na prática esse instituto por ausência de recursos financeiros, humanos, logísticos, né, para efetivação das audiências. Houve ainda alguns outros projetos mais recentes, entre eles uma proposta de emenda constitucional, né, número 89 de 2015. No entanto, nenhuma dessas tentativas que eu coloquei para vocês foi até o momento aprovada definitivamente nas duas casas. Então, estão em tramitação ainda ou foram arquivadas. Então, como se deu na prática, né? Como se introduziu a audiência de custódia? A gente sabe que não foi a partir agora da lei anticrime, ela já vem sendo implementada há alguns anos no Brasil. Como isso aconteceu?
né? Se não foi por meio de lei, não foi por meio de mudança legislativa. Foi principalmente a partir da iniciativa do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, em 2015. Então, em janeiro de 2015, foi elaborado, né, foi implementado um projeto piloto pelo CNJ em parceria com tribunais estaduais. O primeiro deles foi o Tribunal de Justiça de São Paulo, e a partir de então, todos os demais tribunais de justiça aderiram ao projeto do CNJ de implementação da audiência. É importante salientar que, desde 2014, o estado do Maranhão já vinha realizando audiências de custódia, né, mas era uma iniciativa pontual, embora extremamente precursora. Então, foi só em 2015 mesmo que o CNJ trouxe uma iniciativa nacional, né, tentando promover a audiência de custódia, né, e implementar ela em todos os estados brasileiros. Ao longo do ano de 2015, foram diversas experiências, né, nos estados, nos diferentes estados. No entanto, o que aconteceu é que cada estado acabava realizando da sua forma, com as suas características. No final de 2015, então, é que sobreveio a resolução número 213 do CNJ, de dezembro de 2015, justamente para tentar o quê? Promover uma unificação, uma uniformização do procedimento da realização da audiência de custódia. Então, essa resolução, que ainda está em vigor, né, ela segue em vigor, apesar da lei anticrime, porque a resolução ela traz detalhes extremamente importantes, ela é realmente muito detalhada sobre como deve ser o procedimento seguido em audiência. Então, ela permanece como um instrumento jurídico extremamente importante, norteador da realização da audiência de custódia. Então, quem quiser saber tudo sobre a audiência de custódia, consulte a resolução 213, né? E ela trouxe, então, exatamente isso, né? A procedimentalização da audiência, com diversos protocolos que o magistrado ou magistrada que preside a audiência deve seguir, momento de fala das partes, né, de requerimento, Ministério Público, defesa, e diversas outras normativas aí em torno da audiência de custódia. Até então, havia muitas objeções em torno da audiência de custódia, justamente porque ela não foi implementada por meio de legislação, né? A gente viu que houve diversas tentativas, mas ela acabou sendo efetivada na prática, no nosso ordenamento, pelo CNJ, que é um órgão consultivo, né? Não tem competência para legislar em matéria processual penal. Se entendia na época, muitas instituições arguíram a inconstitucionalidade da audiência de custódia por não estar prevista em lei, né? No entanto, essa matéria foi enfrentada pela STF e diversos autores, né, e autoras desde o início disseram que não havia a inconstitucionalidade desse instrumento porque ele estava previsto em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. E como a gente sabe, né, a partir da jurisprudência dominante do STF, é que a internalização, a ratificação desses tratados internacionais torna essas normas de caráter supralegal. Então, elas figuram ainda acima da legislação infraconstitucional, por exemplo, o Código de Processo Penal. A gente sabe, né, que o Brasil tem um Código de Processo, um CPP, extremamente antigo e vinculado a uma matriz autoritária. Então, é muito importante que se dialogue a Constituição com o Código de Processo Penal e, claro, sempre com base nos tratados internacionais também ratificados pelo Brasil. Esse diálogo é muito importante para promover exatamente um processo penal mais justo e mais democrático. Ainda assim, não havia legislação, como eu falei para vocês. Então, essa foi a grande mudança promovida pela Lei 13.964, no que tange a audiência de custódia, que é inserir a previsão da audiência no Código de Processo Penal, no artigo, principalmente no artigo 310 do CPP. E essa lei entrou em vigor, então, em 23 de janeiro de 2020, trazendo alguns novos questionamentos, algumas modificações no que tange a audiência de custódia bem importantes. O que muda, então, com a audiência de custódia, né? Afinal de contas, qual é a diferença, né, que se vê antes e depois da implementação da audiência, desse instrumento? Antes, como se dava a fiscalização de uma prisão em flagrante? Era a partir, eminentemente, de um procedimento escrito, né? Era formado pela autoridade policial o auto de prisão em flagrante,
esse auto de prisão, ele é remetido, esse expediente, né, ele era remetido para o magistrado de plantão ou para o magistrado competente, com base quase unicamente na versão dos policiais que efetuavam a prisão, né? Muitas vezes não havia defensoria pública disponível para assistir o flagrado naquele expediente, então ele permanecia em silêncio, né? Se resguardava de dar a sua versão. Muitos procedimentos chegavam nas mãos do juiz sem essa versão, então, da pessoa que havia sido flagrada. Além disso, havia a ausência desse contato direto do juiz com a pessoa presa. Muitas vezes o juiz só ia ter contato meses, às vezes mais de ano depois da efetivação da prisão, com essa pessoa estando presa preventivamente ao longo do processo, sem que o juiz jamais tivesse tido nenhum tipo de contato. O que acontece, então, com a introdução da audiência de custódia nesse procedimento? A gente segue tendo um auto de prisão em flagrante, mas o juiz vai ter um contato direto com esse flagrado, né, na audiência de custódia, vai poder ouvir a versão dessa pessoa. Claro que não vai ser abordado o mérito dos fatos, mas ele vai poder, né, o juiz ou a juíza que preside a audiência vai poder conhecer essa pessoa, saber quais são as características pessoais desse indivíduo que possibilitam ou que não possibilitam a decretação a concessão da liberdade provisória, perdão. É extremamente importante, então, que essa audiência ocorra de forma a promover o contraditório entre as partes, o Ministério Público presente, a defesa, né, por meio de um procedimento oral e não mais um procedimento escrito, né, porque a pessoa presa, ela jamais vai ser só um número ou um nome na capa de um processo. Ela vai ser agora, então, uma pessoa de carne e osso perante o magistrado ou magistrada que vai determinar o que vai ocorrer com essa pessoa a partir da prisão. Então, é uma mudança drástica de procedimento e que possibilita uma mudança também de mentalidade em relação à banalização das prisões, né? Porque quando a gente não vê a pessoa, quando a gente só vê números, muitas vezes a gente não consegue entender o impacto daquela prisão na vida da pessoa. Quais são as finalidades, então, da audiência de custódia, seguindo nessa ideia, né, em todas essas mudanças promovidas por ela? A gente tem duas principais finalidades reconhecidas pela jurisprudência da Corte Interamericana. A primeira delas, né, é que a audiência de custódia ela promove a verificação e, portanto, também a prevenção de prisões ilegais ou prisões arbitrárias. Ou seja, né, aquelas prisões, por exemplo, uma prisão em flagrante realizada em desacordo com o artigo 301, ou seja, fora da situação de flagrância. Se for uma prisão ilegal, ela vai ser automaticamente, imediatamente, na audiência de custódia, relaxada. Então, eu possibilito uma verificação muito próxima da ilegalidade da prisão. A outra finalidade da audiência é exatamente a verificação de existência de ameaça ou de maus tratos por parte do agente policial que efetua a prisão, né, contra o flagrado, o indivíduo que foi preso. A realização da audiência, como a gente falou, né, promove um contato pessoal do juiz e vai possibilitar, então, averiguar se houve ou não a prática de qualquer tipo de abuso por parte do agente público que efetuou a prisão. Ameaças e maus tratos, nós sabemos que constituem o que se denomina de tortura policial, porque a tortura ela pode ser tanto psicológica, por meio de ameaça, como física, né, por meio de agressões, né, de lesão corporal, de agressões físicas propriamente ditas. Então, todo esse tipo de abuso, seja psicológico, moral ou físico, vai poder ser caracterizado como tortura policial. E nós sabemos que esse é um grande problema ainda no nosso país. O Brasil foi condenado recentemente pela Corte Interamericana, no caso Favela Nova Brasília, justamente por se omitir, né, perante casos de violência policial. Então, a audiência de custódia ela aparece como uma porta de entrada para que se possa verificar e denunciar todos os tipos de abuso e de violência estatal que acontecem muitas vezes todos os dias de forma invisível. Agora se concede uma maior visibilidade para esse problema. Além disso, né, além dessas duas finalidades, que são as principais reconhecidas pela Corte, nós temos a possibilidade da realização,
na audiência, né, diferentemente do procedimento escrito, a gente tem a possibilidade de analisar individualmente, pessoalmente, né, as condições do flagrado ou do custodiado, para que se possa conceder a liberdade provisória, por exemplo, com a aplicação de medidas cautelares adequadas ao caso concreto, se estabelecer uma fiança também de acordo com as condições financeiras e pessoais desse indivíduo, né, possibilita de fato uma análise individualizada do caso e não aquela análise genérica que muitas vezes é realizada no procedimento escrito. E como se dá, então, o procedimento da audiência em si, né? Como ela é realizada agora, a partir principalmente dessas mudanças da previsão do artigo 310 e também com base na resolução do CNJ. Nós temos a previsão no caput, ali no artigo 310, que essa apresentação ela deve ocorrer em até 24 horas após a prisão. Isso não exclui, né, gente? Permanece em vigor a regra de que toda prisão deve ser imediatamente comunicada à autoridade judicial e ao Ministério Público, né? Essa comunicação imediata da prisão segue em vigor. No entanto, além da comunicação, né, e no lugar da mera remessa do auto de prisão em flagrante, agora vai ter que ser designada, então, em até 24 horas, a realização dessa audiência de apresentação do preso. O que se faz, né? No que consiste essa audiência? A autoridade judicial que conduz a audiência, o magistrado ou magistrada que preside, vai iniciar fazendo, de acordo aqui com a resolução do CNJ, que tem todo o procedimento, né? O juiz ele deve iniciar fazendo perguntas, né? Uma entrevista inicial, introdutória, com a pessoa presa. Ele deve, antes de tudo, esclarecer no que consiste a audiência de custódia, né, para que a pessoa entenda o que ela está fazendo ali, o que vai ser falado naquela audiência, para que serve esse novo instrumento. Explicando os objetivos da audiência, o juiz já pode questionar, então, como se deu a realização, a efetivação daquela prisão. Se houve algum tipo de abuso por parte do agente policial, ou se houve qualquer anormalidade ou irregularidade percebida pelo flagrado naquela prisão. Então, isso é extremamente importante, né? No entanto, o que o magistrado não pode fazer? Não pode adentrar no mérito do fato, né? Não pode questionar se houve, né, se o flagrado praticou ou não praticou o crime, nem detalhes relacionados às circunstâncias do delito em si. Então, devem ser feitas perguntas de cunho pessoal e em relação à prisão em si. Além disso, né, como a gente falou, ele é um procedimento em contraditório, então eu preciso que haja um representante do Ministério Público e uma defesa técnica constituída, seja um advogado particular, seja a Defensoria Pública, que normalmente está sempre à disposição para a realização da audiência de custódia, né? Tanto a defesa particular como a Defensoria Pública devem ter um momento antes da audiência para ser realizada uma entrevista prévia com o flagrado, para que possam também entender as circunstâncias pessoais, né, e exercer efetivamente o direito de defesa dessa pessoa em audiência. Então, é preciso conhecer os detalhes pessoais, circunstanciais do fato, para que se possa exercer uma defesa técnica e uma defesa digna, né, dentro da audiência. E o procedimento prevê, então, que tanto o Ministério Público quanto a defesa, preferencialmente nessa ordem, poderão realizar perguntas para o flagrado na audiência e também poderão efetuar requerimentos para a autoridade policial. Então, podem pedir a prisão preventiva, podem pedir a decretação, podem pedir a concessão da liberdade provisória, a fixação da fiança, né? Podem realizar requerimentos diversos. Quanto às providências judiciais, no caso da prisão em flagrante, né, isso permanece inalterado no nosso CPP, apenas houve ali uma renumeração do parágrafo, que antes figurava como parágrafo único, agora a gente tem o parágrafo 1º, né, que permanece com a mesma redação. Então, o juiz, tanto os incisos, né, do artigo 310 quanto o parágrafo 1º, eles trazem a previsão do que o juiz vai fazer a partir da prisão em flagrante. Se for considerada prisão ilegal, ela vai ser automaticamente relaxada pelo juiz, né, o relaxamento da prisão.
Se considerada legal, vai poder ser concedida a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, ou decretada a prisão preventiva, se presentes os requisitos e pressupostos dessa prisão cautelar. Né? Então, isso permanece ali no nosso artigo 310, basicamente a mesma redação. Uma dúvida que surge em relação ao procedimento da audiência de custódia, né, e que vem sendo muito falada ultimamente. É possível a realização da audiência de custódia por meio de videoconferência? A gente sabe que hoje diversas audiências criminais vêm sendo realizadas por videoconferência, até para evitar a tramitação de uma carta precatória. Hoje em dia, com a tecnologia, se realizam muitas audiências de instrução por meio da videoconferência. No entanto, como isso se daria na audiência de custódia? Né? E aí entra uma grande dúvida. Antes de tudo, é preciso falar que houve um veto, né? Mais do que toda modificação trazida pela lei, também é importante que a gente analise os vetos presidenciais da lei, né? Para entender a motivação, a intenção, né, por trás dessa lei. Havia uma previsão no parágrafo 1º do artigo 3º-B, né, que proibia, que vedava a realização da audiência por videoconferência. Então, previa a apresentação de qualquer pessoa presa em flagrante ou por mandado judicial, deveria ser apresentada a uma autoridade judicial, vedada a realização da audiência por videoconferência. Esse dispositivo, então, ele foi vetado, né, e não há mais essa proibição, né, não foi aprovada essa proibição da videoconferência. Laura, isso significa que então que a audiência de custódia pode ser realizada por videoconferência? Na verdade, não necessariamente, né? Não é uma conclusão automática. O que o CNJ vem falando já nos últimos anos, né? Já está se posicionando contra a realização do ato por videoconferência. Numa dessas decisões, que foi feita a partir de uma reclamação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra uma resolução do tribunal local, né, do tribunal estadual, o CNJ já se posicionou no sentido da impossibilidade de realização por vídeo. Por quê? Porque a ideia da audiência de custódia é justamente o contato pessoal com o custodiado, né, com o flagrado. A autoridade judicial, por meio de um vídeo, muitas vezes não vai conseguir detectar até mesmo sinais de tortura física que podem ser detectados em audiência presencial. Tá? Então, essa tecnologia, ela ajuda, ela auxilia, mas em alguns momentos ela pode atrapalhar, de fato, a realização, né, dos objetivos da audiência de custódia. Isso não significa que ela está proibida, mas que ela deve ser reservada a casos de extrema urgência, né, de impossibilidade real de apresentação pessoal desse preso. E a outra dúvida que surge muito, né? O que acontece se a audiência não é realizada? Ou se ela não é realizada dentro do prazo de 24 horas previsto no CAPT? A gente tem aqui duas principais previsões, né, que foram introduzidas pela Lei Anticrime, pela Lei 13.964, que são o parágrafo 3º e o parágrafo 4º do artigo 310. Então, o que nós temos, basicamente, em relação à não realização da audiência, né? Primeiramente, é claro que isso vai gerar, né, pode gerar a responsabilização administrativa, civil ou criminal da autoridade que deu causa a essa omissão, ou seja, que deixou de promover a realização da audiência, seja a autoridade policial que não apresentou a pessoa presa dentro do prazo, né, que não promoveu a apresentação dessa pessoa, seja a autoridade judicial, o magistrado que deixou de realizar a audiência, né? Essas autoridades, elas podem ser civil, criminal ou administrativamente responsabilizadas por essa omissão. E além disso, é uma pergunta que se faz muito sobre a ilegalidade dessa prisão, se essa prisão se torna automaticamente ilegal. E aqui a gente tem uma previsão bem interessante, que sim, né? No caso do decurso de 24 horas, sem a realização da audiência, sem que haja uma motivação idônea para não realização, a gente tem a previsão ali no parágrafo 4º que essa prisão se torna ilegal. E ela pode ser, portanto,
relaxada pela autoridade competente. Qual é o problema aqui? Né? É que o próprio artigo, o próprio parágrafo 4º faz a ressalva de que esse relaxamento da prisão ilegal não necessariamente significa a liberdade automática da pessoa presa, né? Porque o artigo prevê ali que vai ser relaxada a prisão sem prejuízo da imediata decretação da prisão preventiva. Então, a gente já tinha essa possibilidade no Código de Processo Penal de relaxamento de uma prisão ilegal, mas ainda assim a decretação da prisão preventiva, e permanece aqui essa previsão. Então, gera sim a ilegalidade da prisão, mas não impede que seja decretada uma prisão preventiva a partir do momento dessa verificação de ilegalidade. E, por fim, algumas questões controversas relacionadas ao Instituto da Audiência de Custódia, né, e principalmente essas modificações trazidas pelo Código. A grande dúvida, uma das grandes dúvidas que trouxe, né, uma confusão feita pela lei anticrime, está prevista, é obrigatória a realização da audiência de custódia no caso de mandado de prisão realizada por mandado judicial? Eu explico, né? A prisão em flagrante, ela é uma prisão administrativa, ela é uma prisão realizada sem mandado. Mas, por outro lado, nós temos a prisão preventiva e a prisão temporária, que são prisões que advêm de uma decisão judicial. Portanto, são prisões realizadas por meio de mandado de prisão. E então, Laura, nesses casos, deve haver a apresentação do preso perante a autoridade judicial? Está previsto? A gente tem aqui uma grande confusão gerada pela aprovação da lei anticrime. Como eu falei para vocês, né, o artigo 3º-B, o parágrafo 1º, foi vetado, e era onde havia previsão expressa de que a audiência de custódia ela deveria ser realizada em qualquer tipo de prisão, em flagrante, preventiva ou temporária, né? Ali havia a previsão. E aí, esse artigo sendo vetado, a nossa única outra previsão está no artigo 287 do CPP, que, após a alteração pela Lei 13.964, ele traz uma redação extremamente dúbia, porque ele dá a entender, lido isoladamente, né, ele dá a entender que a prisão só precisa ser, a audiência de custódia, ela só precisa ser realizada se o mandado não for exibido no momento da prisão. Então, no caso de prisão preventiva ou temporária, somente se realizaria audiência de custódia se o mandado não for exibido no momento da prisão, que a gente sabe que é um dos requisitos da legalidade da prisão por mandado, né? Então, a redação do artigo 287 realmente ela ficou infeliz, no caso, né? Porque ela gera essa dúvida. Mas, como eu falei, isso eu só vou interpretar se eu ler o artigo 287 isoladamente. Se eu lembrar que havia essa previsão, né, ou seja, a intenção do legislador era prever a realização da audiência de custódia também no caso de prisão por mandado, além disso, né, eu tenho a resolução 213 do CNJ que permanece em vigor, né, ela não foi revogada e ela segue sendo um importante instrumento jurídico de procedimento da audiência de custódia. Então, segue em vigor também o artigo 13 da resolução, que fala que a audiência de custódia deve ser garantida também no caso da prisão efetuada por mandado. E por quê, né, gente? Por que isso faz sentido? Porque qualquer tipo de prisão, né, o ato da prisão em si, é o que gera a vulnerabilidade do indivíduo a eventuais abusos e arbítrios ou violência, né, por parte do agente estatal que efetua aquela prisão. Então, não é por ser prisão em flagrante que essa pessoa estaria mais ou menos vulnerável. Tanto a prisão em flagrante quanto a prisão por mandado, elas ensejam e elas exigem de nós um maior controle da efetivação desse ato da prisão. Então, tanto na prisão por mandado quanto na prisão em flagrante, deve sim ser garantida a realização da audiência de custódia. E, por fim, mas não menos importante, né, uma das previsões mais polêmicas e que eu tenho certeza que vai ser
abordada também pelo professor Marcos quando tratar sobre a prisão preventiva, sobre as alterações da lei na prisão preventiva, mas é o parágrafo 2º do artigo 310, né, que eu já coloquei ali, já adiantei ali que será possivelmente declarada a inconstitucionalidade desse dispositivo. E o que ele nos diz? Né? Que se o juiz verificar que o agente é reincidente, integra a organização criminosa ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá, é o verbo, denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. Então, esse dispositivo ele torna proibido que o juiz conceda a liberdade provisória, né, na audiência de custódia, para um agente que seja reincidente ou que integre a organização criminosa. Esse dispositivo, ele traz muito a ideia, ele nos remete àquela ideia do direito penal do autor, né, que é a pessoa ser julgada pelo que ela é e não pelo fato em si. Então, aqui, tornaria automática a prisão preventiva para um agente reincidente ou integrante de organização criminosa. E quem é que comprova, por exemplo, essa participação em organização criminosa? É um conceito extremamente aberto e o dispositivo aqui não traz a previsão de que haja condenação por organização criminosa, por qualquer delito relacionado à associação criminosa. Então, há realmente aqui um dispositivo aberto, muito parecido, né? Eu trouxe aqui para a gente lembrar, né? Havia diversos dispositivos já declarados inconstitucionais, tanto na lei dos crimes hediondos, como na lei de drogas, né? De dispositivos que previam regime integral fechado, ou que vedavam a concessão de liberdade provisória, como no caso da lei de drogas, né? Então, esses dispositivos já foram declarados inconstitucionais e possivelmente é o destino que tem aí o nosso parágrafo 2º do artigo 310. Até porque, né, gente, no processo penal brasileiro, a partir do nosso CPP, da Constituição e da leitura em conjunto com os tratados internacionais, o que nós temos é a liberdade como regra e não como exceção, né? É a prisão preventiva, a prisão cautelar no curso do processo que deve ser uma exceção, uma medida excepcional, e não a liberdade provisória. Então, esse dispositivo ele vai contra aqui muito a lógica do nosso processo penal mesmo. Em linhas gerais, sobre a audiência de custódia, sobre as alterações da lei anticrime, era isso. Eu deixo o meu contato, né, o meu e-mail, caso alguém queira enviar qualquer dúvida ou questionamento sobre essa aula. E agradeço mais uma vez pela atenção, né, até aqui, e fico à disposição, então, em caso de dúvidas. Tchau, gente!